Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje no Empodera Mais para um segundo episódio com eles que são incríveis, a Michelle e o Zanetti. Sejam bem-vindos ao Empodera, se apresentem para o nosso público. Olá, oi Andréia, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Michelle Pajak, psicóloga, mãe e profissional da área de treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Algumas formações, né? A programação neurolinguística como Master e Advanced Practitioner, trabalhamos com a neurociência há muito tempo, a psicologia e outras coisas que é a nossa jornada de trabalho. Me chamo Zanetti, venho da engenharia, da indústria e estamos nessa caminhada com o desenvolvimento humano há 18 anos já. Que maravilha! E hoje, pessoal, é o nosso segundo episódio. Se você perdeu o primeiro, assista, porque é uma continuidade trazendo muito conhecimento na parte do desenvolvimento humano. E aqui eu já trago uma reflexão. O ser humano está em constante desenvolvimento e o fato é que quando nos tornamos adultos, as nossas vivências impactam e refletem totalmente na nossa vida, não é? E do ponto de vista da ciência e da consciência, o que significa evoluir como ser humano? Nossa. Quanto tempo? Fala sobre pois isso. Eu pensei É profundo, né? Porque a gente está falando da evolução, né? Do crescimento, da expansão da nossa mentalidade, nosso reflexo no mundo. Por favor, psicólogo. Tu perguntasse o que... Repete a pergunta para nós, André. Do ponto de vista da ciência e da consciência, o que significa evoluir como ser humano? Quando nascemos, né, repletos de essência daquilo que é a nossa espécie sem aprendizado, sem comportamentos, a criança ela tem uma pureza de essência. E à medida que vamos crescendo, nós começamos a entrar em outros universos. O pensamento, os significados, nós vamos tornando fases evolutivas da nossa vida, verdades para cada um de nós, nós repetimos comportamentos por aquilo que acreditamos e assim nós vamos vivendo da forma que vivemos, né? Cada um de nós, às vezes com consciência ou sem consciência, repete padrões de coisas que aprenderam lá no passado. O que é evoluir como seres humanos, né? É conseguirmos ser o que queremos ser sem as amarras que às vezes o passado nos deixou, né? Aprendi que o meu pai xingava e ele era ríspido e é assim que eu crio os meus filhos. Bem, o que isto te ajudou a ser a pessoa que tu és hoje? E isto mais te ajuda, mais te atrapalha? Tem pontos que te atrapalham? Como tu pode ser melhor para o teu filho do que o teu pai foi como pai? Isso é evolução, é tu aprender, é tu trazer do pai e da mãe, de todos os teus aprendizados, aquilo que tem de bom para que tu replique uma melhor fase para a próxima geração. Agora, se isso está acontecendo na prática, eu te confesso, Andréia, que é algo que nós nos questionamos, são assuntos às vezes entre eu e o Zanetti, sobre... Na era atual, nós temos muito mais acesso a pessoas do desenvolvimento humano. A psicólogos, a treinamentos, nem precisamos nominar tantos que são. Porém, a espécie humana está mais doente, emocionalmente. E não sabe disso. Exatamente. É um assunto muito importante. Ao mesmo tempo que a gente tem tanto acesso, né, à informação, ao autoconhecimento, dá para perceber que as pessoas estão mais doentes, precisando de mais auxílio também. Isso. Hoje é normal medicar, as pessoas escondem as suas dores, as suas feridas, fingindo que isso não acontece. E às vezes tu tá muito bem numa roda de amigos e alguém entra na sala e fala, fulano se matou. E alguém faz assim, quem? Como se isso fosse impossível. Porque aquilo que está na vitrine é o que é postado, é o que é falado, mas sobre amarras emocionais, dores e aquelas coisas que nos impedem de sermos quem queremos ser, são essas coisas que as pessoas acabam fingindo que não está por aí. Nossa, um assunto muito importante. Nossa, dá para falar muito tempo sobre isso. E enquanto tu falava, eu refleti também sobre o nosso desenvolvimento. Eu acho que até uma certa idade,
a gente é muito o que a gente aprendeu em casa, né? A gente está trazendo. Eu acho que a gente vai se redescobrindo, vai tirando aquelas camadas e vai se tornando uma pessoa, em essência, do que a gente realmente Quando né? faz processos Quando evolutivos, faz, né? Muitas pessoas não têm acesso a isto. Algumas pessoas têm ainda os preconceitos, tem muitas coisas que as pessoas vão fazendo mais amarras, ao invés de desfazer as amarras. E aí, na pergunta que tu fizesse, consciência e ciência e a consciência, né? Ciência, modelo os meus pais, o modelo de criação que eu tive. E não estamos falando de certo ou errado. Isso, não é sobre Era a isso. realidade da pessoa naquele instante. Era o melhor que eles poderiam oferecer. Ok, tudo certo. Com a evolução, com a consciência que naturalmente vem, a pessoa, caso ela queira, ela começa a olhar para ela, olhar para dentro e a comparar. O que eu faço dá esse resultado. E se eu fizer diferente, pode gerar outro resultado. Mas isso não significa mudança efetiva. Ela pode identificar muitas vezes, mas ficar presa a um padrão. Exato. Então, aí entra a consciência. O que eu posso fazer para que eu consiga gerar mudança, melhorar o resultado? Isso sim. Sabe que, Andréia, falando disto, quando a gente faz esse comparativo entre muito mais acesso, porém também muito mais doenças, nós temos um médico na nossa equipe que trabalha já antes das pessoas chegarem, principalmente para a imersão de final de semana. O Instituto tem diversos cursos e treinamentos, mas o Consciência especificamente, as pessoas falam já com o médico antes, no caso de tomarem medicações, porque com recomendação médica, ele vai orientar naquilo para que a pessoa possa ter um melhor aproveitamento do treinamento, já que ele vai trabalhar emoções. Porém, nós fazemos alguns encontros com esse médico e ele me trouxe um comentário que mexe comigo muito. Ele diz assim: Michele, é incrível como as pessoas estão medicando para qualquer coisa, remédio sem prescrição clínica, sem um olhar de alguém que compreenda o quadro, mas o amigo falou e o amigo também toma. Isso é uma sequência de remédios. Um dos casos, ele me ligou e disse assim: Michele, eu não sei há quantos anos eu não via uma hiperdosagem destas. Nós trouxemos uma pessoa para vivenciar o treinamento que hoje não utiliza mais. Nós temos o depoimento dela, caso alguém queira saber sobre o caso. Mas ela medicava tanto, doses muito gigantescas de medicações, que ele disse: eu não sei há quanto tempo eu não via tanto remédio em uma pessoa só. Meu Deus. Algumas pessoas evoluem vendo sucesso e modelando. Isso. E aprendendo através de pessoas, né? Não precisando repetir alguns erros. E outras precisam passar por grandes turbulências e aprender na dor a ressignificar algo e a crescer. Ou pegar aquela dor e usar como um foguete para impulsionar a própria vida, né? Eu acho que acontece um pouco mais pela dor, né? Mas a gente, com consciência e conhecimento, podemos, a partir disso, ter mais escolhas, né? De aprender a modelar pessoas, né? De sucesso, pessoas com boa mentalidade. Tem pessoas que passam a vida inteira sentindo dor e se acostumam com ela, né? Escolhem sentir dor. Outras usam a dor para se impulsionar. Outras escolhem não passar pela dor e fazer antes. Sim. Tudo vem da inteligência emocional. Exatamente. De como a pessoa lida com os fatos que ela viveu. Em termos de máquina de pensamento, né, o nosso cérebro, ele tende à zona de conforto. Então, a nossa natureza não é de alta performance. Essa não é a nossa natureza. E o que a gente conhece também, né? O desconhecido às vezes assusta mais do que aquilo que a gente conhece. Muitas vezes. Aí acho que vem muito da zona de conforto, né? Ah, mas aqui eu sei. Aqui tá ruim, mas tá bom. Tá aqui ruim. tá ruim, mas aqui eu sei me virar. Eu não sei o que tá ali na frente. Então, deixa assim. Exatamente. E perde-se grandes oportunidades, né? Porque se tu não te joga, não te lança, tu não tem como ver, né? O que difere uma pessoa fracassada de uma pessoa de sucesso? A ousadia. Ousadia de ir para o mundo, de se arriscar, né? De viver, de experienciar. De Exatamente. levantar novamente, né? A outra é a não atitude, né? A zona de conforto. Acomodação. Acomodação. Existe um momento certo para evoluir ou isso depende de uma decisão? Existe um ditado no amor ou na dor, é como eu falei agora, né?
o momento certo É agora. é agora sempre. Olha, Ai, sem que falarmos, lindo. é agora. É agora. É A hora é agora, É né? agora. Quando chega essa informação, é agora, É pessoal. agora. Se você está recebendo, tá assistindo esse vídeo, é agora. É. No nosso primeiro encontro aqui, eu comentei que eu ia fazer vestibular, uma infância paupérrima, e não tinha dinheiro para pagar uma universidade pública, e a minha mãe disse, filho, alguém tem que entrar. Eu poderia ter escolhido não fazer. Sim. Onde eu estaria hoje? Talvez eu estivesse aqui, talvez não pelo fato de ter ingressado na universidade, mas pelo fato de não ter acreditado. Quantas vezes nós ouvimos os sinais, falamos com uma amiga agora há pouco, antes de estarmos aqui, que o sonho dela era usar o Star para trabalhar. E ela moveu o mundo para chegar onde ela queria. Hoje, ela faz o que ela ama e não o que ela precisa fazer. Ouvimos de uma amiga essa semana que tem coisas para fazer, tem coisas para gostar, tem coisas para fazer. Então, assim, você faz o que você gosta ou você faz aquilo porque tem que ser feito? Nós escolhemos fazer o que nos dá prazer. Sim. Mostrar às pessoas que elas têm um grande potencial e que elas não exploram. Então, é agora. Para que esperar mais? Tem gente que pra fala, que escolher a né? dor? Exatamente. Um menino muito jovem que nós conhecemos, o Rafael Candura, de São Paulo, conversando com a pessoa que o empregava, a sua patroa. Ele, para mim, foi um grande ensinamento. Na época, ele tinha 16 anos. E aí, ele falou de um dos nossos trabalhos, que é o treinamento de imersão, falou para essa pessoa porque ela trouxe alguma queixa. Ela reclamou de alguma coisa e ele disse a ela assim, minha mãe trabalha com um treinamento assim, que é uma imersão de final de semana. Eu sugiro que você faça, né? Ao que ela perguntou. Quando se fala, né? As oportunidades estão todo o tempo na nossa frente. Eu aprendi com essa história. A pessoa respondeu para ele assim, que legal, até quando eu posso fazer? E esse menino, falando com a patroa dele, na época com 16 anos, respondeu, na minha opinião, com muita sabedoria. Até quando você quiser viver com a sua dor. Nossa, que impactante. Interessante, né? Gente, que profundidade desse menino que já teve o acesso. E, claro, ele fez treinamento jovem, tem consciência jovem, ele fez com 11 anos ele na fez época. Patrícia, era Quando muito você vai ficar segurando aquele fiozinho caminhada. desencapado, que um outro amigo fala, que a gente segura naquela dor e não quer largar. E existem pessoas que querem. Tá tudo certo. A questão é como ir para o próximo passo, né? Aguenta, tá tudo certo. Quando é que vai virar a chave? É aquele lugarzinho que só você pode sair. Exatamente. Tem várias pessoas, Deus, né, a nossa parte espiritual está ali nos ajudando, mas se tu não tomar a atitude de sair dali, dar o passo, ninguém consegue. Agora, olha que interessante, né? Como a nossa comunicação externa, falamos dela, e a interna, não basta sair dali, é onde você quer chegar. Sim. Algumas pessoas têm potencial, têm recurso interno, têm o recurso financeiro, estrutural, não importa qual seja. Elas não sabem aonde querem chegar. Nós conhecemos pessoas que tinham como objetivo na vida serem bem-sucedidas financeiramente. E morreram com muito dinheiro infelizes. Quanto de dinheiro você quer ter? Aonde você quer chegar? Quando tiver esse dinheiro, quer fazer o que com ele? Para que ele serve, pra né? Que? Clareza, Ele é meio. O aonde dinheiro, você é quer meio chegar? Tem que estar definido, não adianta sair. Fica muito solto, né? Não adianta sair. Aonde você quer chegar? Exatamente. Então, tendo esse objetivo bem definido, aonde você quer chegar, talvez você sofra menos no trajeto, na caminhada. Sim. Vai direto ao ponto, flexível, determinado, seguro, com clareza. Clareza, né? O que é ter sabedoria, né? Exatamente. E deixa eu perguntar para vocês, o que muda na comunicação interna dessa pessoa que passa a ter esse autoconhecimento? Muda 100%. Quando a pessoa começa a se entender melhor e a se ouvir mais, quando ela identifica os padrões de comportamento que ela tem, ou que tinha, mas principalmente ela sabe que ela pode ter novos comportamentos para que ela realize os seus sonhos, atinja os seus objetivos, ela passa a viver melhor e mais feliz. E eu digo, o ser humano está fadado à felicidade. Nós estamos aqui para sermos felizes, só que uns retardam esse processo, outros aceleram. O treinamento, ele entrega novas ferramentas, novos recursos para que a pessoa se conheça melhor, para que ela se comunique melhor com o mundo externo e internamente, e a partir dali, trace um caminho em direção ao seu sonho.
E um sonho pode ser se relacionar melhor com os filhos, pode ser dar uma vida melhor, seja financeira ou emocional para os seus filhos. Falei antes, nós conhecemos pessoas que têm uma vida financeira perfeita, mas que emocionalmente são pessoas infelizes. Não se relacionam bem com os pais, com os amigos. São pessoas que as pessoas escolhem não estarem com elas. Outras pessoas querem estar próximos de pessoas que são pessoas leves, que são pessoas felizes. Que conseguem alinhar essa comunicação interna com a externa de ser, Isso. né? Imagina na prática, Andréa, quando a gente quer entender assim, exatamente qual a diferença da conversa, do diálogo interno e externo e aquela conversa toda, né? A pessoa passou uma vida inteira acreditando que não era bom em matemática. Pronto, e aí ela deixa de fazer coisas, cada oportunidade que tem com relação à matemática ela trava, bloqueia, não prossegue. Bem, aí ela, por algum motivo no seu processo de desenvolvimento, desamarra esse nó gigantesco. E ela passa a compreender que é treino, que é praticar, é estudar sobre... E ela passa a confiar que isto é possível. Será que essa pessoa modifica o seu comportamento externamente? A sua conversa com as pessoas e com ela mesma? A sensação de eu não posso, comparado à sensação de que eu sou capaz, isto está nas minhas mãos fazer, é uma forma diferente de viver e de lidar com as coisas e consigo mesmo. Então é muita diferença. Muito conectado à autoconfiança, né? Totalmente. Essa comunicação interna. As travas do desenvolvimento estão exatamente nestes pontos, aonde eu aprendi que não era para mim, aonde eu aprendi que eu era devagar para isto, aonde os diálogos externos manifestam aquilo que está no interno. Quantas vezes alguém derruba uma coisa e fala, eu sou desastrada. Nossa, se você pensar assim, você vai derrubar coisas ao longo da sua vida e vai dar atenção e foco para isso. E como você modifica isso exatamente? Às vezes, começar só pelo diálogo, pela forma como você fala, você já dá porta para melhoria, para um próximo passo um pouquinho só melhor do que aquele anterior. E aquilo que a gente diz para nós mesmos. Exatamente. São as afirmações que a gente faz. Como tu passa a te ver, né? Como nós muda passamos fisicamente, a tua postura muda. A tua postura muda, o cabelo muda, o rosto muda. Então. Passa a se cuidar mais, melhor. Tem isso, né? Se olhar no Muda espelho, tudo. Conversar, começar... Passa a enxergar um campeão de manhã no espelho, um herói, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que se ama, que se gosta, que se cuida. Muda tudo. Muda tudo. Muda o corpo tudo. fala. E fala em todos os aspectos. Visual, saúde, o corpo mostra tudo. Às vezes, eu começo um processo de atendimento individual. E aí, já numa primeira consulta, alguém me fala de uma doença e eu já vou reto. E às vezes eu chego a perguntar, conforme o nível que está o momento da sessão, eu pergunto, eu entro de solo ou tu prefere que eu vá devagarinho? Porque o corpo, ele nos mostra o caminho. Exatamente. É a psicossomática, né? Daí tem as doenças também das emoções que a gente vai acumulando que ali. é o nosso dia a dia de trabalho. Nós, além de cursos e treinamentos pela Ser Humano Desenvolvimento, nós fazemos atendimentos individuais. Exatamente, eu quero aproveitar, né, e perguntar para vocês, além da imersão que nós falamos bastante, quais são as outras ferramentas que vocês proporcionam para as pessoas? São muitas. Treinamentos de imersão são 3. Treinamentos de formação, de aplicação, grafologia, oratória e consciência, para jovens de 11 a 15 anos. Oratória e consciência, olha que legal. Nós conhecemos esse universo já adultos. Imagina que coisa maravilhosa um pai oferecer para um filho esse tipo de autoconhecimento desde cedo. Jovens de 11 a 15 anos hoje têm essa oportunidade de estar conosco em um dia inteiro, no Hotel Bela Aventura também, para e os que pais eles não se iniciem escapam. esse Nós processo de pegamos os evolução. pais e os E tu filhos. já está encaminhando o teu filho, né? O meu filho vai fazer 15, ó, já dá para entrar. Sim. Normalmente o adolescente, ele quer sair bem na foto, né? Sim. Mas os pais têm a responsabilidade de fazer com que eles se deem bem na vida, não na foto. A foto é um momento, é aquela especificamente, né? E esse é o nosso papel como pais. Qual é o papel de pai e mãe, né? Ajudar este ser a se desenvolver para a próxima geração. Há pouco tempo nós estávamos ouvindo uma pessoa que nós gostamos muito, a Vermont, que ela diz assim, tem gente que se pergunta, né? Que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Sim. E ela se pergunta, que filhos eu vou deixar para o mundo? Nossa, é Legal, sobre né? isso. É sobre a nossa ação, o nosso impacto no mundo. E Se cada um cuidar de si. E esta geração que vem para essa, Que perfeito. para essa próxima fase do nosso mundo, né?
Sim. E eu queria também entrar num outro assunto, que nós já estamos nos encaminhando para o final, infelizmente. Quando é bom, gente, passa muito rápido. Eu sei também que dentro desse universo maravilhoso de desenvolvimento, vocês também apoiam várias campanhas sociais, né? Conta um pouquinho para nós, depois eu vou passar o vídeo aqui para vocês conhecerem. A Ser Humano Desenvolvimento esse nome foi escolhido com muito amor, porque ele trata de essência, de ser mesmo. E nós fazemos também, através do nosso trabalho, com pessoas que já fizeram os nossos cursos e treinamentos e compram esta causa junto conosco, ajudar pessoas que não teriam, talvez, acesso financeiro a esse universo, no nível que ele é, uma imersão de final de semana inteiro, num hotel. Nós auxiliamos, através da Associação Consciente, pessoas a terem acesso a esse e outros universos. Então, algumas delas, por exemplo, vêm para fazer os treinamentos conosco, subsidiados pelo trabalho da associação e do Instituto. Além disto, uma das grandes bandeiras da Associação Consciente é levar para esta próxima geração, que hoje não tem acesso nem à cultura, nem a financeiro, condição de vida melhor ali na frente. Então, eles se preocupam em auxiliar com realização de algum sonho, com material para fazer a escola, auxiliam de diversas formas, com alimentos também ajuda muito. Então, a comunidade, né, as pessoas que fizeram os nossos cursos e treinamentos, que se unem e se ajudam fortemente, Andréia, a fazer todos os meses auxílio para essas instituições. Porque tem muitas pessoas que querem ajudar, às vezes não sabem como, estão no dia a dia, então é legal ter um local onde tu possa direcionar esse amor, né, essa força. E o que é muito bacana do trabalho da Associação Consciente é que qualquer forma é uma forma de ajuda, seja com conhecimento técnico, seja com carinho, com presença, né? Quando a gente fala de carinho, a gente está falando de presença, de estar lá, de ir até ali auxiliar. São 4 instituições que a associação auxilia hoje e todas elas, eles estão lá presencialmente, eles conhecem, eles auxiliam no passo a passo naquilo que está nas suas mãos. E não tem alguma forma que não seja muito bem-vinda para ser auxiliada hoje. Pode ser financeiro, pode ser com presença, pode ser com um presente para aquele momento, para alguma campanha que a associação está fazendo. Com trabalho. Às vezes é promover um evento que nos auxilia a fazer uma grande arrecadação de dinheiro para fazer alguma benfeitoria nas instituições. Às vezes aquele empresário tem algum elemento que possa contribuir do seu próprio, sua própria atividade. É muito bem-vindo. E estamos nos encaminhando para o final do programa. Foi uma delícia receber vocês aqui, que são pessoas empoderadas, que ajudam muitas pessoas também. Michele, muito, muito prazer ter te recebido aqui. Obrigada mesmo, Zanetti. Foi incrível. Tenho certeza que todos que assistirem, né, aos nossos episódios vão amar ter aprendido um pouquinho mais com vocês e se aprofundar também nesse conhecimento e ir em busca de saber mais sobre o trabalho de vocês. Então, eu peço que vocês deixem novamente as redes sociais e uma mensagem final. Que legal. Nos chamem, nós somos @Ser Humano Desenvolvimento. Às vezes o acesso ao conhecimento, à evolução, aquelas grandes viradas de chave estão logo aqui na frente. Às vezes não são coisas tão distantes quanto algumas pessoas acreditam ser. A Associação Consciente está dentro da rede social da Ser Humano Desenvolvimento. Então, todos os acessos, todos os contatos e as formas de ajuda para os demais ou para si mesmo é na nossa rede social, que você tem acesso direto a cada um de nós. É muito mais fácil viver mais feliz do que você imagina. Dê o primeiro passo, permita-se, venha conhecer a Ser Humano, venha conhecer o Consciência nos próximos dias 20, 21 e 22 de fevereiro no Hotel Vila Aventura em Viamão. Perfeito! Muito obrigada, pessoal. E este foi mais um Empodera Mais e eu espero vocês num próximo episódio. Coisas boas acontecem para aqueles que sonham e buscam. A vida é um livro em movimento. Se fazer feliz é muito mais do que um acontece por acaso. É acreditar sim, mas buscar antes de tudo. Tudo bem com o que foi feito até aqui. Contudo, o próximo capítulo é você quem escreve. Ter consciência para mudar a página é o primeiro passo. Com aquilo que já passou, pega o que você aprendeu por tudo isso. Só você viveu o que você viveu. Isso torna você único e especial. A nossa vida
vida é o que acontece agora e o futuro é você quem escreve. Seja o protagonista da sua vida e o escritor da sua história. E para isso, faça o Consciência, um treinamento para a vida. A nossa missão é propagar esta ideia. Mais consciência para o mundo. Sou Richelle Polita, tenho 36 anos, sou empresária. Estou aqui em busca de mais controle emocional e espero que realmente seja uma virada de chave na minha vida. Vamos ver, estou super ansiosa. Antes do treinamento, eu era a Richelle, dona da razão. Sabia que tinha que mudar em algumas coisas, mas não sabia tanto. Com certeza foi um divisor de águas, uma virada de chave. Com certeza hoje eu estou renascendo após esse final de semana intenso, de muitas fichas caídas. E com certeza eu estou saindo da nova Richelle. Vou com certeza ter uma vida nova, levar uma vida nova para os meus filhos. O futuro dos meus filhos serão extraordinários. Super recomendo, já fiz alguns treinamentos de inteligência emocional, mas realmente é algo único, é surreal o resultado. Só façam. Quando eu cheguei aqui, não estava querendo muito, realmente superou muito minhas expectativas. E se você quer alcançar o extraordinário, ter uma vida plena, com muitos acertos e viver da melhor forma possível, só faça.